Convidamos para compor o palco, como palestrante, o Dr. Eduardo Halpe, advogado trabalhista formado pela PUC-RS, sócio da Flávio Bino Advogados Associados, mestre em Processo Civil pela PUC-RS, professor em Direito do Trabalho da Unicinos, Uniriter, IMED, IDC e FEEVALE, presidente da SATERGS, Sociedade dos Advogados Trabalhistas das Empresas do Rio Grande do Sul, e integrante da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-RS. Convidamos como debatedor o Dr. Luiz Fernando Moreira. Com a palavra, o Dr. Eduardo. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início ao painel mais complicado, que é o painel logo após o almoço, e um tema também delicado, porque, diferentemente dos demais, esse é um tema que toca diretamente a vida mais dos advogados e dos chamados operadores do direito. Ao passo que pela manhã nós discutimos temas que a gente chama de direito material. O que é o direito material? São regras que regulam a relação entre patrão e empregado. Depois a gente discutiu regras que vão regular a negociação coletiva, o desrespeito aos negociadores. Agora a gente vai discutir temas que dizem respeito a regras de como o processo do trabalho se dá. Então, todas as regras que dizem, olha, o que precisa ser observado para que uma ação judicial trabalhista seja ajuizada, quais são os trâmites, os recursos, formas de decidir. Então, todas essas regras é que vão ser analisadas agora e, de fato, então a gente tem algumas dificuldades. Se na manhã a gente podia usar termos menos técnicos, agora complicou um pouco mais. Então, eu vou tentar, na medida do possível, sair um pouco do juridiquês, tentar explicar, usar o vernáculo, né? Usar o português para a gente tentar explicar o simples, ou tentar simplificar aquilo que diz a lei trabalhista. Pois bem, antes ainda de entrar no primeiro tema, a gente tem que correr, porque tem 1 hora só, mas é importante a gente destacar o porquê da reforma e quais são as premissas dessa reforma. Já foi dito aqui pela manhã alguns toques sobre essas razões, mas o principal deles talvez seja esse descolamento entre sociedade e seu trabalho. O Flávio, numa última palestra, num evento que foi realizado sobre a condenação do desembargador Emílio Papaléu, falou sobre isso e eu acho que ele tem toda a razão. A gente, no seu trabalho, e aí quando eu falo do seu trabalho, digo advogados, juízes, procuradores, todo mundo vive numa bolha. A gente transformou o seu trabalho em algo muito complexo, em algo que não é complexo. O seu trabalho nasceu, na sua origem, sequer era justiça. Era um órgão vinculado ao Poder Executivo. Não tinha jurisdição. Era muito mais simples. Até porque as relações eram mais simples também, as empresas eram menores. Enfim, mas ela existia porque, para mim chegar no fim ao cabo de uma relação, chamar o empregado e dizer, vem cá, e agora? O que aconteceu durante a nossa relação? Te paguei certinho, não paguei? Por isso a necessidade da intervenção dos sindicatos? Tudo certo? Ah, fechou. Eventualmente fazer uma outra reclamação, mas não esse monstro que virou o seu trabalho, com todas as peculiaridades, requisitos de ajustamento de ação, recursais. O seu trabalho tem um orçamento gigantesco, né? Então, muita gente vive do seu trabalho. Juízes, procuradores, sindicatos, nós, advogados. E a sociedade, ela paga muito por isso. E ela paga sem ver o resultado. Então, da nossa parte, e aí falo enquanto defensor do seu trabalho, a gente nunca soube trabalhar bem o marketing. O seu trabalho sempre foi mal vista pela sociedade, e por todo mundo, não só por empresários, por próprios empregados. Então, isso causou esse descolamento e causou uma das premissas pelas quais se passa esse projeto de lei de reforma trabalhista. Ela é muito arrojada, ela ataca a justiça do trabalho, e por isso, claro, toda ação tem uma reação. Houve essa ação originária, um descolamento, a reação é esse projeto de lei, e agora vai ter uma contra-reação, que é a reação dos juízes do trabalho contra essa reforma. Então,
em algum momento, é aquela coisa, se a briga não parar, ninguém separar, não vai parar essa briga nunca mais. Alguém vai ter que parar essa briga. Alguém vai ter que ter bom senso e dizer, opa, deu. Agora a gente precisa acalmar os ânimos e começar a julgar processos. A gente espera que isso seja logo, mas... e outros dilemas que se passa. Quando que vai ter tranquilidade sobre a reforma? Vai demorar. Aqui a gente está tentando apresentar algumas respostas, a gente não tem todas as respostas, talvez a minha resposta não seja a mesma resposta do Flávio, que não seja a mesma do Luiz Fernando, que não seja a mesma do ministro Godinho, do TST, que talvez e provavelmente não é a mesma do Gilmar Mendes. Né? Só Deus, talvez, é que possa resolver esses conflitos. Mas, enfim, são dilemas que talvez um período aí de 5 a 10 anos, é bastante grande esse tempo, para que se solucione, mas depois disso... Na minha visão, esse projeto de lei vai colocar o seu trabalho no seu devido lugar novamente. E aí as coisas vão mudar. Então, esse mercado de trabalho dos advogados trabalhistas, que hoje é muito amplo, ele daqui a 10 anos talvez ele diminua. Ou seja, para minha filha eu não vou indicar ela a ser advogada trabalhista, talvez vai faltar esse mercado. Mas isso é sintomático, porque a sociedade não gosta do seu trabalho. A gente nota isso, por exemplo, quando eu falo, eu sou advogado trabalhista, para qualquer pessoa que não do ramo, já me olha como, opa, advogado trabalhista, eu tenho isso, não, eu sou advogado trabalhista de empresa, aí melhora, aí a sutileza me tratam melhor. Agora, se eu falar só sou advogado trabalhista, aí a coisa não... E isso equivale a juiz do trabalho também, tem amigos meus juízes do trabalho que dizem isso. Cheguei numa reunião de juízes cíveis, sou juiz do trabalho. Opa, não, mas esse é dos bons, esse é do bem, não tem aquela visão distorcida. Né? Então, esse é o cenário que acarretou essa reação que é a lei trabalhista. Vamos começar, então, direto, não perder muito tempo. O primeiro tema é o dano extrapatrimonial. O que é o dano extrapatrimonial, numa linguagem mais simples? É o chamado dano moral. Né? E isso, a sociedade odeia o chamado dano moral. Eu nunca me esqueço, tinha um diretor do Sindilóis que dizia, vem cá, Eduardo, não tem como a gente fazer um projeto de lei para acabar com esse dano moral, porque isso aí não dá. Ele queria, e assim, causa risos e tal, mas ela é interessante porque é uma visão bem singela, mas muito ingênua, talvez, mas muito verdadeira. E ela reflete isso que eu falei agora há pouco sobre o descolamento entre sociedade e direito. Ele queria acabar com o dano moral. Por quê? E ele talvez tenha razão. Juridicamente, em tese, teoricamente, não há base legal para acabar com o dano moral. Mas esse dano moral que foi transformado no seu trabalho, talvez devesse ser mesmo extinto por um projeto de lei como ele queria. E talvez esse projeto de lei, se não acaba, vai diminuir muito com aquele dano moral contra o qual ele sempre reclamou. Por quê? E aí não sou eu que digo, o próprio presidente do TST diz que o seu trabalho vive uma loteria. Né? O camarada entra com uma ação, questiona. A gente tem milhões de exemplos. Tem o exemplo do camarada reclamante que disse que ficou com hemorroidas e reclamou do refeitório da companhia porque era muito apimentado. E aquilo lhe causou hemorroidas e lhe causou um dano, talvez, de fato, um dano considerável, e ele queria que, no seu trabalho, o juiz lhe indenizasse pelas hemorroidas que ele teve. Então, assim, isso não é ficção, é verdade. Então, de novo, são causas que acabam acarretando o ajuizamento de novas reclamações trabalhistas. Há processos em que, de fato, se causou dano? Sim. E precisa ser ressarcido? Sim, mas há que se ter parâmetros. O que diz a lei? Então, a situação anterior, não havia nenhuma regulamentação sobre isso. Legal. A lei atual, ela estabelece quem são os responsáveis para pagar o dano. Então, todo aquele que causa um dano vai ser responsável pelo seu pagamento. Isso é importante, a gente vai depois fazer uma pergunta aqui para o Luiz Fernando, porque ela define quem é o sujeito ativo do dano, ou passivo na indenização. Né? Todo aquele que dá causa ao dano é que vai pagar por ele. E, além disso, ela estabelece alguns critérios para que o juiz balize o valor da indenização, natureza do bem jurídico tutelado, ou seja, o que foi violado, por exemplo, se foi um dedo, se foi 2 dedos, uma mão, um pé, a vida... Possibilidade de superação física ou psicológica, que tamanho foi esse dano, se gerou
algo insuperável, as condições em que ocorreu, se houve uma retratação do empregador, se houve medidas tomadas pela empresa para diminuir isso. Por exemplo, assédio moral. Tem lá empresa grande, tem vários empregados, e um dos seus empregados, gestores, é um psicopata. Ele gosta de mandar e de humilhar os demais empregados. A empresa já tentou de todos os meios, faz curso, treinamento, coloca 0800, mas mesmo assim ele continua, porque dele, intrínseco, ele continua causando esse dano. A empresa pode, numa ação trabalhista, mostrar, olha, eu já fiz curso, já fiz treinamento, tenho um canal de denúncia, mas, não obstante tudo isso, ainda aconteceu esse dano. Eu já tentei de tudo, mas aconteceu. Demiti esse camarada. Então, isso tudo a empresa vai poder suscitar num processo para que isso o juiz leve em consideração na hora de fixar o dano. Então, com isso tudo, ele vai fixar um valor de dano, e, além disso, o valor do dano está vinculado ao salário e ao tamanho do dano causado. Então, se ela for leve, até 3 vezes o valor do salário. Se ela for média, até 5 vezes. Se ela for grave, até 20 vezes. E se ela for gravíssima, até 50 vezes. Esse é o parâmetro. Hoje, o máximo... E qual seria o dano maior ao trabalhador? O mais grave, o gravíssimo de todos. O ápice. A morte, a vida. Então, se um camarada morrer, o maior dano que ele pode conseguir no seu trabalho é 50 vezes o seu salário. E aí você tem se dito, vem cá, mas agora o valor do salário vai quantificar a moral do empregado? Ou seja, empregado que ganha pouco vai ter uma pequena indenização. O empregado que ganha mais vai ter uma grande indenização. Isso é correto? É legítimo? Ora, isso se discutiu muito na época da criação ou jurisprudencial das indenizações por dano moral. Tinha gente que dizia que o dano moral não podia ser ressarcido. Por quê? Esse dano moral ele não tem preço. E aí o exemplo da doutrina era sempre a perda de um filho. Quanto vale perder um filho? Alguém tem esse número na cabeça? Quanto que custa a perda de um filho? Ninguém sabe. É algo imensurável. Então, isso aqui, a indenização não repõe a situação anterior, não estabelece o status quo ante. Não é isso que se presta a indenização. A indenização se presta a reparar um pouco da dor, que não vai ser nunca integral, só uma parte dela vai ser reposta. Entende? Então, por isso, não há nenhum problema nessa vinculação ao salário. Até porque me parece absolutamente razoável isso. Porque o empregado que ganha menos, ele tem um padrão de vida inferior àquele que ganha mais. De sorte que aquela dor, para reparar aquela dor, o valor não precisa ser tão grande como sob pena da gente criar uma loteria. Então, é um parâmetro, me parece absolutamente legítimo, razoável, e hoje não tem parâmetro nenhum. Hoje o empregado que perde um dedo pode ganhar numa turma R$5.000 e na outra turma R$100.000. É contra isso que a lei vem. Ela tenta estabelecer um balizamento. Bem ou mal, ruim, errado ou certo, não importa. O que importa é que há um balizador e, de fato, vai se estabelecer relações mais equânimes no seu trabalho. Mas, de novo, isso é importante. Aqui, a gente não está repondo a moral do trabalhador. Não. Eu estou indenizando, tentando minimizar os efeitos que isso foi causado. Eu vou aproveitar, a gente vai fazer um jogral aqui, cada um vai apresentar um slide. Mas antes de passar para o próximo slide, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Fernando, que a lei ela diz o seguinte, a nova lei, estabelece quem são os responsáveis pelo dano e quem vai ter que pagar esse dano. A gente sabe que, até na lei da terceirização, se estabelece a responsabilidade subsidiária. Se eu contrato uma empresa terceira e essa empresa terceira causou um dano moral para o trabalhador, e esse trabalhador pede um dano moral, eu vou poder sofrer essa condenação subsidiária no seu trabalho, ou a lei nova, quando ela diz que, e ela diz expressamente, sobre dano moral, só valerão as regras estabelecidas nessa lei. Se pode ter uma condenação subsidiária por dano moral, por indenização por dano moral. Bom, vou tentar
seguir a sugestão do Eduardo e ser breve, apesar dele não ter seguido a sua própria orientação. Nós perdemos 15 minutos num tema só, num slide, mas o tema ele é interessante, ele provoca essa reflexão. Quando nós falamos em dano extrapatrimonial, nós falamos em dano moral, nós podemos relembrar da época em que se discutia se a própria Justiça do Trabalho tinha competência para julgar as ações com pedido de dano moral. Porque antes da emenda constitucional de 45, lá em 2005, se não me engano, a competência era mais restrita e, na época, quando se absorveu, então, a Justiça do Trabalho absorveu a competência para julgar os pedidos de dano moral, se discutiu muito a questão do dano moral, se ele estava incluído na responsabilidade subsidiária ou não, na medida em que não se tratava, ou pelo menos a discussão era essa, não se tratava de uma parcela trabalhista, não era um direito trabalhista. Pois bem, naquela época, e se consolidou até chegarmos hoje, já a jurisprudência consolidou no sentido de que, sim, o dano moral está abrangido na responsabilidade subsidiária. E, apesar da legislação da reforma trabalhista trazer essa previsão expressa que, efetivamente, permite essa conclusão, nós estamos falando em responsabilidade. Responsabilidade traz no seu bojo culpa em eligendo e culpa em vigilando, que são os elementos que, desde a origem, formaram a súmula 331 na parte que estabelece a responsabilidade subsidiária. Então, no meu ponto de vista, não obstante essa previsão permitir essa leitura, me parece que ainda assim persiste a responsabilidade do tomador de serviço em hipótese de dano moral. Eu vou só fazer a réplica aqui rápida, porque eu não segui a minha própria orientação mesmo, de fato. Eu acho que, como a lei agora ela disse, que será responsável na medida da sua responsabilidade ou do seu ato, normalmente nessas condenações subsidiárias, o dano é o mesmo. Então, condena o dano à empregadora e se ela não pagar, subsidiariamente, quem paga é a subsidiária. O que talvez agora é possível ser alegado, olha, eu não tenho por que pagar, porque eu não dei causa a esse dano, mas, hipoteticamente, se eu dei causa, ele não pode ser no mesmo percentual, no mesmo valor da tomadora. Ele teria que ser um percentual inferior, em função até mesmo dos critérios estabelecidos na lei. Bom, vamos então para o próximo tema, que é a homologação de acordo extrajudicial. Esse descolamento que foi dito pelo Eduardo foi um dos motes do legislador, no sentido de tentar afastar a litigiosidade, ou seja, nós estávamos numa realidade onde todos os litígios de empregado e empregador tinha um único caminho, um único destino, a Justiça do Trabalho. Nós estamos falando de direitos indisponíveis, que não podem ser negociados extrajudicialmente, sequer por arbitragem, na regra que nós temos ainda em vigor, mas vem a reforma trabalhista visando acabar com esse litígio, acabar com esse grande número de ações, grande número de conflitos judiciais, instituiu a possibilidade do acordo extrajudicial. E junto veio... Está melhor? Melhor assim. Então veio o legislador introduziu essa previsão do acordo extrajudicial e trouxe na parte processual o procedimento a ser adotado em relação a esses acordos. Então, um acordo ele vai ter que ser... Hoje que nós temos aquela realidade, o empregado e o empregador podem chegar a um consenso, tem alguns débitos, mas ligam lá para o escritório. Luiz Fernando, posso fazer um acordo aqui com o meu empregado? Eu devo para ele aqui só um período de férias, um acordo extrajudicial, ele dá a quitação. Juridicamente, ele vai valer como um recibo. Não tem poder nenhum de quitação. Um acordo extrajudicial hoje não tem validade. Muitas vezes isso gerava algumas lides, até certo ponto, fictícias, né? Porque se
ia para a ação trabalhista, cada um com seu advogado, mas só para obter a chancela e a segurança jurídica advinda da conciliação. O legislador, então, institui a possibilidade de, havendo acordo extrajudicial, cada um representado por seu advogado, que necessariamente devem estar presentes, ou seja, não existe acordo extrajudicial sem a presença de advogado, cada um com seu advogado, sendo que é uma faculdade do empregado utilizar o advogado do sindicato, podem fazer uma conciliação e submeter essa conciliação extrajudicial à homologação judicial. O juiz, então, recebe essa homologação. Se ele achar pertinente, em 15 dias ele designa uma audiência. Se achar desnecessária a audiência, ele pode homologar essa conciliação em gabinete, né? Uma vez homologado, o processo, a conciliação tem valor jurídico. Não, a partir do momento que se entra com o pedido de homologação, suspende o prazo prescricional e ele só retoma a sua contagem após o trânsito em julgado da decisão que não homologou a conciliação. Esse pedido de homologação também não afasta os prazos rescisórios, ou seja, a empresa continua com o prazo de 10 dias para homologação, para pagamento das verbas rescisórias, e, se não cumprir, vai ser imputado ao empregador a multa prevista no artigo 477. Então, são essas as... Vamos lá, vamos passar para o próximo, então, aqui, que é procedimento para a criação de súmulas. Aqui a gente vai tentar dar mais tempo para os temas que são mais relevantes e menos tempo para os menos relevantes. Na verdade, o que acontece? O que o legislador fez aqui? Ele disse o seguinte: olha, estão criando muita súmula. O juiz do trabalho está virando um legislador. Então, nós vamos ter que dar um freio nisso. Então, agora, para criar uma súmula, um juiz do trabalho tem que juntar... É o que diz os requisitos ali. É necessário 2/3 dos membros do respectivo tribunal, caso a mesma matéria tenha sido decidida de forma idêntica, por no mínimo 2/3 da turma, no mínimo 10 sessões, podendo ainda por maioria de 2/3 dos seus membros, desde que todos tenham pulado com um pé só e assobiado e chupado cana, manga. Na verdade, assim, os requisitos. Aqui, o objetivo da lei foi assim: ó, não façam mais súmula. Se fizerem alguma súmula, tem que ser algo que ninguém naquele tribunal pense de forma diferente. Então, hoje, não há muitas regras sobre isso, sobre a criação de súmulas. As regras não são regras legais, são do próprio regimento interno. Os próprios juízes é que estabelecem quais são as regras. Cada tribunal tem uma regra diferente. Agora não, veio o legislador e diz: olha, querem se meter na nossa seara, quase isso, né? Que também tem outra previsão que diz que não pode estabelecer uma súmula que tenha conteúdo de lei, mas, enfim, querem uniformizar a jurisprudência, o façam através desse critério, ou seja, com todos os cumprimentos rígidos, para que esteja bem claro que aquele tribunal inteiro só pensa de uma mesma forma. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que vai diminuir o número de súmulas. O lado negativo é que, muitas vezes, as súmulas são necessárias e racionais para que se evite um âmbito maior de discussões. Bom, a regra de contagem de prazos mudou a partir da lei. Hoje nós temos uma regra em que só se considera os prazos processuais, a contagem ela se dá de maneira contínua, desconsiderando o primeiro e considerando o último na contagem. O legislador trouxe a regra do Código de Processo Civil para a CLT, estabelecendo que a contagem dos prazos processuais se dará em dias úteis, né? E ainda permite que o juiz ele altere os prazos legais quando entender necessário ou em virtude de força maior. É uma alteração bem simples, mas que vai gerar um efeito prático bastante importante para a vida de todos os advogados. Que mudou também o teto para custos processuais. Todo mundo sabe que no seu trabalho, quando tem uma condenação, você tem que pagar custas relativas ao processo. Ela é calculada à base de 2% do valor da condenação. Isso não tem nada a ver com depósito recursal. São valores de custas que são devidas ao Estado. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas vezes tem uma sentença que não observa alguns requisitos, não observa jurisprudência. Por exemplo,
Tem uma juíza aqui no Rio Grande do Sul que não observa a prescrição. Então, processo que normalmente pode dar 10, 20 mil reais, na mão dela dão 200, 300, 500 mil reais. Isso acarreta 2% em cima disso, um valor elevadíssimo de custas. Então, a ideia é botar um teto, seria para que não precisasse pagar custas tão elevadas. Acontece que esse teto ficou muito alto. O teto ficou 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que dá algo em torno de 22 mil reais. Então, assim, grosso modo, teria uma condenação de 1 milhão, 2% daria esses 20 mil. Teria que ter uma condenação acima de 1 milhão. Isso seria aplicável para condenações acima de 1 milhão, algo extremamente raro, não precisa perder tanto tempo aqui discutindo. Bom, a questão da concessão do benefício da justiça gratuita é um tema bem relevante, que advindo com a legislação nova. Hoje nós temos uma regra que é bem flexível. Praticamente todos os reclamantes eles obtêm o benefício da justiça gratuita, porque a regra atual estabelece que o empregado que receber valor inferior a 2 salários mínimos ou que declare que não tem condições de promover uma ação judicial sem prejuízo do sustento e sem prejuízo do sustento da sua família, ele está isento de custas, né? Essa regra ela é bastante alterada, né? Um dos objetivos do legislador foi diminuir o ajuizamento de ações e um dos pontos em que ele trabalhou nesse aspecto foi a alteração das regras do benefício da justiça gratuita. Com a nova lei, como é que vai funcionar esse benefício? O empregado só vai ter direito ao benefício da assistência judiciária gratuita se ele receber valores inferiores a 40% do valor máximo do benefício da Previdência Social, que hoje gira em torno de R$ 5.500. Então, nós teremos aí 40%, dá em torno de R$ 2.200. É o valor hoje não, é o valor com a reforma trabalhista, contra 2 salários mínimos, que deve dar não dá R$ 1.900. Então, a diferença de patamares entre o critério antigo e o critério novo não é muito significativo no que diz respeito à remuneração. Nós teremos uma diferença de R$ 300. Ocorre que esse critério objetivo nunca foi muito observado pelos juízes na hora de conceder assistência judiciária gratuita. Contudo, a legislação nova estabelece que, ainda assim, é permitido conceder o benefício de assistência judiciária gratuita se o empregado demonstrar que não tem condições financeiras de promover a ação. Mas, nesse caso, ele tem que comprovar a sua impossibilidade econômica de promover o processo sem prejuízo do seu sustento. E aí é que entra uma grande dúvida que a gente vai enfrentar no dia a dia, na prática, é como se dará essa comprovação. De que maneira se o empregado vai comprovar a sua impossibilidade financeira. Estávamos conversando, se o empregado, vamos supor, ganhe uma remuneração de R$ 5.000, mas junte no processo uma fatura de cartão de crédito de R$ 8.000, isso é prova de que ele tem um gasto maior do que o seu rendimento e, por consequência, não tem condições e não poderia, então, pagar umas custas processuais, estaria albergado nesse benefício. Vários aspectos desse vão ser enfrentados no dia a dia. E aí a Justiça do Trabalho vai se responsabilizar por amadurecer essa discussão. E eu não tenho dúvida que, conhecendo a Justiça do Trabalho, com a característica que ela tem, esse olhar vai ser bem flexível, né? Eles não vão ser tão rigorosos no momento de exigir essa comprovação. Eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que porque o seu trabalho é muito amplo, então tem vários matizes ideológicos, cada juiz. E tem muito juiz que odeia reclamante, no sentido, não do reclamante, odeia julgar processo. Ele odeia o trabalho dele, odeia aquele monte de processo, ele quer diminuir aquele monte de processo. Então, esse é um sintoma. Como o seu trabalho é grátis, ela fica muito acessível e muito bom para quem quer. Vai lá, reclama e não paga nada.
Então, o camarada, tem muito juiz que vai, sim, eu acho, implicar com essa regra. Vem cá, meu amiguinho, tu não tem condição mesmo de pagar esse teu advogado? Porque, via de regra, a gente sabe que, além de receber os honorários, muitas vezes, no processo, ele paga para o advogado do reclamante. Ele paga. Então, isso é uma ficção. Então, o que essa assistência judiciária gratuita, eu acho que pode ser, pode acarretar alguns juízes. Isso vai ser importante para os advogados de reclamada também, porque a gente vai ver depois tem reflexo nos honorários. Isso vai ser uma nova possibilidade de briga no processo. A empresa ou a reclamada vai ter que impugnar. Só, não, esse camarada... ele vai dizer, por exemplo, no exemplo do Luiz Fernando, ganhava 5 mil reais. Ganhou 5 mil reais durante 5 anos, meu amigo. Tu tem condição de pagar o teu advogado. Ele vai dizer, não, mas tu não conhece a minha mulher, meu amigo. O cartão de crédito da minha mulher é de 7 mil reais. Então, isso vai ser essa discussão que vai se travar. A gente vai pedir para juntar o imposto de renda do reclamante, ele vai dizer muitas vezes que isso é sigilo. Vai ser uma nova discussão no processo. Em resumo, a discussão vai ser, ele tem condições de pagar um advogado ou não? E o que vai ser apreciado nisso? O patrimônio dele, ou se ele é empregado, salário, enfim, patrimônio, e o custo de vida dele. Porque o que diz a lei é ele não pode sofrer prejuízo na vida dele para pagar um advogado. Só lembrando que a minha convicção ou a minha expectativa em relação a isso é com base nas manifestações dos próprios juízes, né, que já disseram que esses artigos sobre a assistência judiciária gratuita são inconstitucionais e, aliás, são esses artigos que foram objeto da primeira ação direta de inconstitucionalidade que hoje já é apresentada. Primeira e única. E essa é uma observação interessante, que, de fato, mas esse é outro ponto. Quem se manifesta é porque é contra. Eu não vi nenhum, salvo o amigo do Flávio, o juiz Marlos Melek, eu não vi ninguém defender a reforma trabalhista. Mas eu já conversando com alguns, informalmente dizem que não é tão ruim assim. Então, assim, tem no âmbito do seu trabalho vários juízes que pensam o contrário, só que assim, a maioria muitas vezes é silenciosa e a minoria é barulhenta. A gente vê em qualquer discussão, né, em grupo, todo mundo frequenta grupo de WhatsApp. Os chatos é que não calam a boca. Então, esse é o ponto. O juiz, o que está reclamando, talvez, eu não tenho essa convicção também, não tenho mas talvez seja a minoria. Bom, honorários periciais vai seguir a mesma regra atual hoje. A única questão que muda é em relação a essa questão da assistência judiciária. Eu vou passar para o próximo ponto, que ele é muito relevante, que é o honorário de sucumbência, que o Luiz Fernando vai falar. E que segue na esteira da assistência judiciária gratuita, porque o espírito do legislador é o mesmo, né? Quando ele restringe a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e quando ele estabelece a previsão de honorários de sucumbência no seu trabalho, é reduzir a quantidade de ações, ou pelo menos que as ações sejam ajuizadas de forma responsável, né? Porque agora vai custar caro ajuizar uma ação de forma irresponsável, uma ação que não seja legítima, ou que não, pelo menos que não seja legítima a pretensão. As ações aventureiras vão começar a diminuir, pelo menos a expectativa do legislador e a expectativa de todos os que acreditam que esse artigo venha a ser aplicado como escrito na lei está, que determina que, ao contrário do que nós temos hoje, que os honorários são devidos apenas nas hipóteses da assistência, os honorários assistenciais, que são só quando o empregado declara a sua condição de miserabilidade e detém o patrocínio por um advogado credenciado ao sindicato, com a nova lei passa a existir o honorário de sucumbência, ou seja, todo o processo que tenha sido julgado procedente ou improcedente, o sucumbente terá que pagar honorários de sucumbência que deverão ser fixados de no mínimo 15% e no mínimo 5% e no máximo 15% sobre o valor que resultar da liquidação. Pois bem, o juiz, obviamente, na hora de fixar o percentual, ele vai atentar para os critérios previstos em lei, que vão desde o grau de zelo profissional, ao local de prestação de serviço, o trabalho realizado pelo advogado,
aspectos importantes que hoje são considerados na mensuração dos honorários na esfera civil e que são trazidos para a Justiça do Trabalho, né? Mas o mais importante, a questão da sucumbência. O empregado faz 30 pedidos, 15 pedidos, e agora, com a nova legislação, ele tem que colocar valor líquido em cada pedido. Enfim, nós temos lá 30 pedidos que somam R$100 mil. Ele tem êxito em, minimamente, dois pedidos que geram uma condenação de R$10 mil. Nós teremos uma sucumbência em favor do advogado do reclamante, sendo calculado com base em R$10 mil, e uma sucumbência a ser paga para o advogado da empresa com base em R$90 mil não alcançados pelo êxito. Essa é a leitura inicial que se fez, né? Mas há muita dúvida em relação ao critério a ser estabelecido na hora de fixar os honorários sucumbência, porque a lei traz um parágrafo específico para a situação de sucumbência recíproca, né? E na sucumbência recíproca, a lei fala que o juiz fixará, né? Então, ele vai fixar, provavelmente, um valor, e não percentual. Porque, quando nós falamos em percentual, em honorários, fala em valor da liquidação. Nunca é do pedido líquido. Fala sempre da liquidação da sentença, e não do pedido líquido. Então, muita discussão ainda será travada na maneira de cálculo desses honorários de sucumbência. O certo é que, mesmo empregado... Desculpa. Mesmo empregado detentor de assistência judiciária gratuita, ele deverá pagar os honorários sucumbenciais, desde que ele obtenha créditos no mesmo processo ou em outro processo, né? Em caso de improcedência total, em que não existam créditos no mesmo processo e que a empresa não consiga, enfim, cobrar, ele vai ter durante 2 anos a possibilidade de, sendo detentor de assistência judiciária gratuita, não pagar esse valor. Ultrapassados esses 2 anos e a empresa não demonstrando que ele não mais detém a condição de miserabilidade, essa condenação ela está extinta, não vai ser cobrado esses valores. Isso é importante. Qual é a consequência disso, né? Eu tenho também conversado com vários advogados de trabalhistas de empregados. Isso começou a gerar medo nos advogados. Isso é bom. E medo nos reclamantes. Por quê? O que o Luciano disse? E tem toda a razão. O empregado vai pagar pelo que ele perder. Hoje, ele só ganha pelo que ele ganhar. Agora, ele paga pelo que ele perder. Então, se ele pedir muito, mais do que ele deve, ele vai talvez pagar muito. Então, hoje, e vamos pegar um exemplo, chega lá um camarada no escritório do advogado de reclamante, diz, olha, e normalmente é isso que acontece também, né? O cara vai no escritório do advogado e diz, olha, eu quero pedir, sempre assim, um desvio de função. Reclamante ama, adora desvio de função. Advogado odeia desvio de função, porque desvio de função é difícil de provar, quase nunca dá nada. Então o cara vai lá para pedir desvio de função, mas ele sai de lá com um monte de pedido. Porque daí o advogado olha, não, mas só um pouquinho, mas tem umas horas extras aqui, um adicional de insalubridade a colar, uma indenização por dano moral aqui, enfim. Ele acaba implementando, majorando aquela reclamação trabalhista. Agora, ele não vai poder fazer isso. Ou, se fizer, vai ser muito irresponsável. Porque se ele fizer e perder, o reclamante vai ter que pagar. Então, já está acontecendo, nessas entrevistas, advogados de reclamante já estão certificando termos com os reclamantes. Ou seja, olha, ele faz um termo. Olha, vai ser difícil ganhar. E se ganhar, e se perder, tu vai ter que pagar. E aquilo ele assina um termo. Então, o cara só vai entrar se ele assinar aquele termo. Estou dando um exemplo de advogados que têm um mínimo de responsabilidade, né? Isso, naturalmente, obviamente, vai causar um freio ao ajuizamento de ações, especialmente aquelas ações maiores ou mais arriscadas. Então, uma discussão que sempre se tem, artigo 62, o cargo de confiança,
que, imagina, pegar uma média, um empregado que ganha 10 mil reais e que discute 162, ganhando algumas horas extras, pode chegar em 1 milhão. Agora, se ele perder, ele ganha nada. Então, é uma ação extremamente arriscada. E se ele tiver um mínimo de possibilidade de perder, talvez ele não ajuize. Então, esse mercado de ações mais estratégicas, de ações mais gordas, ou ações mais caras, tende, naturalmente, a dar uma freada. Bom, responsabilidade por dano processual. Isso aqui, na verdade, também muda pouca coisa, porque, basicamente, a lei trabalhista acabou se adaptando à lei processual. O Código de Processo Civil, sobre a ideia do princípio colaborativo, de que as partes não têm que colaborar com o melhor resultado do processo, ou seja, o resultado mais justo. Então, o advogado ele não está lá para ganhar o processo, e sim para chegar numa ideia de justiça. Essa é a lógica do princípio colaborativo e a lógica que permeou o Código de Processo Civil. Ela foi trazida para a lei trabalhista. Então, estabelecendo-se algumas multas por litigância de má-fé. A grande novidade e o que muda da lei trabalhista em relação ao processo civil é a possibilidade de multa para testemunha que mentir em processo. Isso não existe em lugar nenhum. Eu nunca vi, e é uma novidade. E aí, de novo, na ideia de reação a uma ação. Provavelmente, mas é um absurdo criar uma multa para uma testemunha que mentir em processo. Bom, é porque mentem, né? Só pode ser por isso. Então, essa é uma novidade. Hoje, qual é a pena para aquele que mentir em juízo? É a prisão. Aí vamos dizer, bom, mas diminuíram, então. O camarada podia ser preso, agora ele vai poder pagar. O problema é que eu não conheço ninguém que foi preso por conta disso, e como a pena ela era muito grave e elevada, nenhum juiz aplicava. Agora, como a pena é mais razoável, menor, provavelmente, acredito que talvez alguns juízes tomem coragem e apliquem essa multa às testemunhas que comprovadamente mentirem em processo. E que serão cobradas no mesmo processo. Essa questão da cobrança vai ser delicada. Como vai ser cobrada, quais são os bens, mas, enfim, a cobrança é nos autos do mesmo processo. Exceção de incompetência territorial. Nós estamos acostumados com a sistemática atual em que nós apresentamos a exceção de competência em razão do lugar por ocasião da apresentação da defesa. A legislação trabalhista ela altera esse procedimento e é importante que as empresas tenham bastante atenção nesse aspecto, porque hoje nós recebemos uma notificação para a audiência inicial, olhamos ali a audiência para dezembro, deixamos no lado, vamos fazer outras coisas, damos prioridade para outras coisas. Depois de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, mandamos para o advogado. Se nós fizermos isso com o rito novo da CLT, nós estaremos perdendo o prazo para a apresentação da exceção de competência em razão do lugar, que passa a ser de 5 dias a partir do recebimento da notificação. Então, a empresa recebeu a notificação da audiência, ela tem 5 dias para apresentar em peça escrita a sua exceção de competência em razão do lugar. Apresentada a exceção de competência, o juiz suspende a audiência inicial e dá vista à parte contrária para apresentar manifestação. O juiz, com a manifestação da parte contrária, pode designar a audiência no caso de necessidade de prova, ou pode julgar de imediato essa exceção de incompetência. Havendo necessidade de prova, fica garantido ao recipiente, que é o reclamado, que ele seja ouvido, ele e as suas testemunhas sejam ouvidos no local onde ele alega ser o juízo competente para julgar essa ação. Por exemplo, a ação foi ajuizada em Porto Alegre, a empresa tem sede em Minas Gerais. Por incrível que pareça, hoje tem reclamantes, até nem é tão incrível, mas porque o nosso tribunal é um dos tribunais mais paternalistas e mais interessantes para advogar na condição de reclamante. Isso tem acontecido e não com tão pouca frequência. Se elege a cidade de Porto Alegre ou alguma cidade do Rio Grande do Sul para ajuizar a ação. E a jurisprudência tem flexibilizado a regra de
de acesso à justiça, e essas ações têm tramitado, muitas vezes, num local que não previsto em lei. Mas, nesse caso, uma ação ajuizada em Porto Alegre, empresa com sede em Minas Gerais, ela alega a exceção de competência. Se tiver necessidade de prova, vai ser distribuída uma carta precatória para Belo Horizonte, se for o caso, e lá em Belo Horizonte vai ser ouvido o depoimento do preposto e as suas testemunhas, para instruir a exceção de incompetência. Uma vez instruído, produzida toda a prova, o juiz julga. Julgada a exceção de competência, é designado no juízo competente a audiência inicial, e aí o trâmite segue normalmente. O ônus da prova. O que muda, na verdade, a lei passa a prever o que a doutrina e o próprio Código de Processo Civil já previam. A regra geral é: quem prova tem que provar quem alega. Então, eu aleguei um fato, eu tenho que provar. Se eu alego um fato desconstitutivo daquele fato alegado, sou eu que tenho que provar. Essa é a regra básica e ela não muda. Acontece que, por algumas ocasiões, é a teoria da carga dinâmica da prova, que prevê a possibilidade da inversão da prova. Ou seja, olha, eu aleguei, mas é muito complicado eu provar. Casos como assédio sexual, por exemplo. Normalmente o assédio sexual é feito entre quatro paredes, entre poucas pessoas, é difícil provar. Então é possível que nesses casos, dadas algumas circunstâncias, o juiz olhe e diga: esse caso não vai ser quem alegou o fato que vai provar, é a outra parte. Isso tem que ser uma decisão motivada e, obviamente, tem que ser uma decisão antes da instrução. Óbvio, né? Porque não pode. Mas isso acontece hoje. Inversão de ônus da prova depois da instrução. Ou seja, eu nem sabia que o ônus era meu e eu fui penalizado por isso. Então, a lei, ela diz: quer mexer na regra de ônus da prova? Mexa. Juiz, possa mexer, mexe. Agora, se mexer, tem que avisar que vai mexer e tem que avisar: o ônus é teu, tu vai ter que provar. E isso tem que ser feito antes da audiência de instrução. Hipoteticamente, num exemplo, chegou lá, estou tranquilo, não tenho o ônus da prova. Chega na audiência, o juiz diz: vem cá, meu amiguinho, troquei o ônus aqui, não é mais ele. É tu que tem que provar. Aí tu está sem testemunha. Opa, continua tendo prejuízo. A lei autoriza que, a pedido da parte, essa audiência seja adiada para uma próxima oportunidade. Se eu já tiver as testemunhas e quiser fazer a audiência naquele momento, não tem problema. Isso tem dois efeitos. Nessa inversão, é possível que se cause mais adiamentos de audiência, o que hoje, o adiamento de uma audiência, é a grande causa de demora dos processos judiciais hoje, porque com o trâmite eletrônico, acabou a demora de papel. Hoje, o grande problema no seu trabalho são a pauta de audiências, a audiência inicial e a audiência de instrução. Então, isso talvez tenha um efeito reflexo não pensado, que é mais audiências, mais adiamentos, e possa, talvez, demorar um pouco mais o processo. Que uma alteração que já foi até referida por ocasião quando nós tratamos do honorário de sucumbência, que todo pedido da reclamatória trabalhista ele passa a ser líquido. É uma exigência da nova lei que o pedido seja líquido, e o não respeito, a não observância desse critério implica na extinção do pedido. Tá? E outra novidade é a previsão de que, para o reclamante desistir da ação, uma vez já tendo a empresa apresentado sua defesa, só mediante a concordância da reclamada. Então, apresentou a defesa, ainda que eletronicamente, antes da audiência inicial, apresentada a defesa, eventual desistência implica em necessária concordância. E por que isso? Com o processo eletrônico, nós temos a seguinte situação: necessariamente nós apresentamos a defesa em momento anterior à audiência inicial. Vamos admitir que o advogado reclamante tenha cometido alguma barbeiragem e verificou isso ao ler a nossa defesa antes de chegar na audiência inicial. Ele vai lá e desiste, entra com uma desistência. Enfim, uma vez apresentada a defesa, ele não pode desistir. Se ele fez algum procedimento errado, agora depende da empresa aceitar ou não. Bom, vamos tentar agora estabelecer uma sistemática de 1 minuto por slide. Vai ser difícil, mas vamos lá. Se a gente conseguir fazer um pouco menos, a gente ganha para outros. Para mim, talvez seja mais fácil. Tá bom, vamos lá, então. Vamos contar, então. Preposto. A nova regra é a seguinte: agora preposto não precisa ser mais empregado da empresa.
Essa é a mudança sintomática. Isso pode fazer com que empresas deixem de usar a sua mão de obra, que muitas vezes sai da operação, e a gente que trabalha com grandes empresas vê essa reclamação. O cara diz, tem que tirar o meu caixa operador aqui para ir lá no seu trabalho, então o cara não precisa mais tirar. Vai ter que ter alguém, mas não necessariamente precisa ser empregado. Pode contratar um terceiro. Então eu posso estabelecer agora, advogados, pode criar uma empresa de preposto, né? Pode ser. Vai ser um risco tremendo, né? Porque se ele fizer uma bobagem num processo e causar uma revelia, ele vai causar um dano grande às empresas, mas é uma possibilidade. Só um esclarecimento conta, que pode abater dos meus minutos. O advogado, em razão do estatuto da advocacia, ele não pode acumular a condição de advogado e de preposto no mesmo processo. Então, se o advogado está habilitado como procurador no processo, ele não pode atuar como preposto. Talvez não tenha prejuízo na ação trabalhista, mas ele vai estar cometendo uma infração ética. Então, efeitos do não comparecimento do reclamante e do reclamado em audiência. Esse é um tema, até certo ponto, polêmico, que me causa prejuízo no tempo. Hoje nós temos a seguinte sistemática. O reclamante não comparece à audiência inicial. O processo é arquivado, ele entra com a segunda ação, se ele não comparece, é novamente arquivado. Ele deveria esperar 6 meses para entrar com pela terceira vez com a ação. Esses 6 meses geralmente não são observados, não são exigidos, mas não tem ônus nenhum, não tem prejuízo nenhum. Com a nova legislação, o empregado que não comparece à audiência inicial, ele tem que, e o processo é arquivado, ele tem que pagar as custas para entrar novamente com a ação. É condição do ajuizamento da ação. Se ele não comprovar o recolhimento das custas decorrente da ação arquivada, ele não pode promover novamente essa ação. Esse item, esse tema, essa previsão legal é objeto da ação de inconstitucionalidade já referida. Tá? E o que chama a atenção na lei nova é uma previsão de que o juiz reclamante não comparece à audiência inicial. Tá? Mas, se o reclamante comprovar um motivo legalmente comprovado, aceitável, ele não precisa que da ausência na audiência em que gerou o arquivamento, ele não precisa comprovar esse recolhimento. Só que agora eu me pergunto, se tinha um motivo legalmente aceitável para ele não comparecer, por que se fez o arquivamento, então? Me parece que, se a lei traz essa previsão, a ausência do reclamante, a audiência inicial, gera o arquivamento de maneira absoluta. Se tiver alguma justificativa para ele não comparecer, o isenta apenas do recolhimento das custas para o ajuizamento da segunda ação, mas não permite que aquele arquivamento seja levantado ou reconsiderado. Né? Enfim, em relação à ausência do reclamado à audiência inicial, a nossa famigerada revelia. Não comparecendo o preposto na audiência inicial, é aplicada a revelia à empresa. Só que os efeitos da revelia eles foram bastante mitigados, né, com a nova legislação. No que diz respeito especialmente no que diz respeito à confissão ficta. E ela não vai gerar efeitos quando tiver pluralidade de empresas no polo passivo, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, e aí eu fico pensando, bom, se a confissão ficta não vai gerar efeitos, no caso de revelia, quando a lide versar sobre direitos indisponíveis e os direitos do trabalhador são direitos indisponíveis, eu posso, então, concluir que a confissão ficta só gera efeito quando a demanda não for decorrente da relação de emprego. For uma ação decorrente, uma contribuição assistencial, uma contribuição sindical, ou seja, aquelas outras demandas de competência da Justiça do Trabalho. A legislação, quando ela traz essa previsão, ela permite essa conclusão.
E aí eu gostaria de ouvir o doutor Eduardo. Se é razoável essa conclusão. O problema é a definição do que é direito indisponível, até porque a própria lei muda o paradigma do que é direito indisponível. Ela amplifica a disponibilidade dos direitos trabalhistas na medida em que ela estabelece expressamente a primazia do negociado sobre o legislado. Então, se há uma primazia do negociado sobre o legislado, em tese, esses direitos são disponíveis. E já o eram disponíveis, porque se não forem disponíveis, numa ação trabalhista eu não posso fazer um acordo. Então, esse critério do que... E acho que a lei ela peca na redação em vários aspectos, e esse é um deles, ela podia ser mais exata. O que ela quer dizer com isso? Isso aqui vai gerar muita discussão. Quando tiver uma revelia, claro que a tese da empresa vai ser essa. Direito de trabalho, indisponível, não pode gerar revelia. Mas o lado de lá provavelmente vai alegar exatamente o contrário e não vai ter solução. Outro aspecto importante, então, para a gente tentar abreviar, é que, na ausência do preposto, mas estando presente advogado com defesa e documentos, tanto a defesa quanto os documentos vão ser aceitos. Bom, a desconsideração da personalidade jurídica, um tema também não é muito relevante. Aqui, na verdade, o que se fez foi apenas adaptar a regra do processo civil para a CLT. Ou seja, no seu trabalho, a desconsideração... O que é a desconsideração da pessoa jurídica? Eu aciono uma empresa, mas aquela empresa quebrou, não tem como me pagar, eu quero que o sócio dela me pague. É isso, em resumo. E no seu trabalho não tinha critério se fazia isso de qualquer jeito, por despacho, sem o mínimo rito. Agora, se estabeleceu expressamente que tem que ser observado o rito previsto no Código de Processo Civil. A questão das contribuições sociais, que são as contribuições previdenciárias, ela não teve muita alteração de conteúdo, mas trouxe para a legislação trabalhista a redação que está na Constituição e permanece competente da Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças condenatórias que proferir ou dos acordos homologados. Aí também vem uma seguinte reflexão. A execução não se dá mais de ofício do principal, mas a execução previdenciária se dá de ofício. Então, nós podemos chegar num contrassenso de ter uma execução promovida de ofício só do acessório, sem o principal. Essa é outra consequência, né? A execução de ofício. E até isso aqui, na minha visão, é uma aberração, porque o Código de Processo Civil caminhou para o lado contrário. A execução não era de ofício, era de ofício no cível e passou a ser não mais, acabou-se com o processo sincrético. É uma questão bem técnica aqui. E no processo de trabalho agora não. Agora acabou o processo de conhecimento, começou a hora de executar, o reclamante vai ter que ir lá dizer para o juiz: juiz, eu não quero ficar com essa sentença aqui só no papel, eu quero receber valores. O que me parece algo absolutamente irrazoável. Mas, enfim, é o que está previsto na lei com a lógica empresarial. A impugnação aos cálculos mudou o critério. O critério atual é uma faculdade do juiz conceder prazo para a impugnação aos cálculos. Esse prazo é de 10 dias. Com a nova lei, passa a ser um dever do juiz conceder prazo de 8 dias e prazo comum às partes. Aqui um tema interessante, que é a atualização dos débitos trabalhistas, mas a gente vai passar bem rápido, porque ele está praticamente regulamentado agora. A discussão é o crédito trabalhista, qual é o índice de atualização? A2, a TR, que praticamente não atualiza o débito, e o INPC, que é o índice normal das negociações, o IPCA, que é o índice inflacionário. Houve uma grande discussão judicial e hoje se tranquilizou, pacificou o entendimento, pelo menos no TST, de que o índice é ATR até 2015. A partir de 2015 seria o IPCA. A lei trabalhista agora define, a partir de novembro é o ATR. Ou seja, a discussão vai ficar mantida entre 2015 até novembro de 2017. No que diz respeito à garantia da execução, o legislador trouxe para a CLT a possibilidade do seguro-garantia. Né? Então, a legislação atual não prevê, né? A CLT não sequer tem essa previsão, utiliza-se do CPC, e agora a CLT passa a prever, então, a possibilidade de depósito do valor para a garantia da dívida, segunda possibilidade, seguro-garantia, e terceira previsão, a indicação de bens na ordem preferencial que estabelece o CPC, que aí entra bens imóveis, móveis e
lista toda. Bom, aqui a questão do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Aqui é quando o camarada foi notificado para pagar e não pagou. Esse Banco Nacional de Devedores Trabalhistas não estava na lei, é uma resolução administrativa do TST que diz, criou um banco de devedores lá. Só, mais ou menos como é que é quando o cara fica... O SPC, exatamente. Dá o seu trabalho. O cara não pagou, fica lá o nome dele lá. Então, a lei nova estabelece essa possibilidade via legislação, ou seja, legal, e, além disso, estabelece também algo que a jurisprudência estava fazendo, que é protesto de sentença. O camarada perdeu o processo, o processo, já vi que sim, acabou meu tempo, perdeu o processo, e ele vai poder protestar aquele valor em cartório, mas estabeleceu-se um prazo. Mandou pagar, não pagou em 45 dias, vai para protesto. Acho que a gente pode concluir pelo depósito recursal, que eu acho que é importante, o resto é bem técnico. O depósito recursal, que teve uma alteração relevante, né, que é a possibilidade de utilização de seguro-garantia para fins de depósito recursal. Então, empresas com dificuldade econômica, empresas que não têm capital de giro suficiente, e, diante de uma necessidade de interposição de recurso, ela pode utilizar seguro-garantia para fins de depósito recursal. Sendo certo também que a lei trouxe algumas possibilidades de depósito recursal ser feito à metade. Isso serve para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores e microempresas. Bom, pessoal, era isso. Aqui sobrou alguns temas de menor importância, especificamente de recurso de revista, que são... vou tentar resumir... Não vou resumir nada. Vou deixar para as perguntas, que acho que é mais importante. A gente não está aqui para... a gente está mais aqui para esclarecer dúvidas do que qualquer outra coisa. Então, eu agradeço a atenção e a presença de vocês. Obrigado. Nós agradecemos ao doutor Eduardo, ao doutor Luiz Fernando. Convidamos para permanecer aqui no palco e convidamos o doutor Flávio para compor aqui o palco para as perguntas. A ideia, então, é respondermos as perguntas encaminhadas à mesa. Vamos ver se a gente consegue despertar o pessoal que dormiu, né, durante esse espaço um pouco técnico. Eu quero primeiro fazer uma pergunta para o Eduardo, que eu não entendi como é que é aquela coisa do dano moral extremo. O cara morre e cobra, não entendi. Obviamente, ele não chama o Chico Xavier para ser advogado dele. É que, assim, a apresentação... Eu tinha... Agora vai ter que me ouvir. Eu tinha 1h30 para falar. Tive que correr e falar em 1 hora. De sorte que esses detalhes mais técnicos, que são meio óbvios, eu não falei. Nesse caso, obviamente, são os sucessores. Por isso que é uma questão importante também. Quando o camarada fala, mas a gente está cansado, falo, mas eu tenho... Está descumprindo a lei trabalhista. Não, mas não tenho plena confiança nele. Ele é meu irmão ou meu filho. O problema não é ele. E o filho dele? O filho dele já não é... Mas tem também confiança. Mas e o filho do filho? Porque quando alguém morre, o crédito trabalhista ele passa a ser legítimo o seu sucessor. Então, nessa hipótese extrema, por exemplo, de um reclamante, um trabalhador, morrer, os seus herdeiros, sejam pais ou filhos, eles podem acionar judicialmente e cobrar aquela indenização gravíssima de até 50 vezes o salário contratual. Vamos lá, vamos começar então pelo doutor Eduardo. Tem algumas perguntas que não têm identificação da pessoa. Então não vou identificar em todas. A pergunta é, eu vou fazer duas já, tá, doutor Eduardo? Posso contratar 2 horas extras durante todos os dias úteis, sem intervalo, uma pré-contratação permanente de horas extras? Isso não muda com relação à lei, mas a pergunta está feita, se pode ser feita uma contratação... Pré-contratação de horas extras. Pré-contratação de horas extras. E também há uma outra pergunta, se a nova lei muda alguma coisa com relação ao pagamento de feriados e domingos trabalhados. Vamos tentar essa questão da essa pré-contratação de horas extras, ela é delicada, porque ela causa uma antinomia. A hora extra, ela é extra, ela não é ordinária. Então a pré-contratação, ela causa uma antinomia em si. Eu estou pré-contratando algo que passa a ser ordinário de forma extraordinária.
não faz muito sentido. Ele acarreta, por via de consequência, a natureza salarial dessas verbas, a integração para o salário de todo fim. Eu não consigo muito entender qual o motivo dessa pré-contratação. Oi. Do Simprofar. Nós estamos com um problema do tempo integral dos profissionais. E as pequenas empresas hoje, na medida do possível, um faturamento de 70, 80 mil, dentro do que diz a lei, precisariam ter hoje 2 profissionais, tempo integral. Logicamente, com isso aí se torna inviável o processo. Então, o que acontece? Se nós contratarmos um profissional farmacêutico e colocarmos... Contratar um empregado para trabalhar 10 horas, sempre. Exatamente. É isso aí, em resumo. Exatamente. Aí nós podemos ficar só com um profissional. Olha, assim, tu tem, no direito do trabalho, tu tem uma relação triangular. Tu tem um problema da tua relação com o teu empregado e da tua relação com o Estado. Tá? E vou te dar um exemplo para ficar isso bem claro. Tu pode exigir do empregado 3 horas extras. Se tu exigir 3 horas extras, o que o camarada pode fazer? E tu pagou essas 3 horas extras. O teu trabalhador pode reclamar alguma coisa? Não. Não, tu pagou as 3 horas extras, talvez ele reclame um dano moral, algo que o valha, mas a relação com ele está quitada. Agora, tu não pode fazer porque a lei diz que não dá. Então, tu está suscetível a uma ação fiscal da fiscalização do trabalho do Ministério do Trabalho. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Em tese, tu vai pagar essas horas extras para esse camarada, todas as horas extras, tu vai recolher todas as verbas que são devidas, vai integrar o salário. Se tu fizer tudo isso, em relação a ele, talvez ele peça um dano. Diz, olha, a lei proíbe e eu estou trabalhando 10 horas, isso me causou um dano, o dano existencial, enfim, possa causar isso. Mas em relação a ele, o risco é pequeno. Agora, o risco é de um fiscal do trabalho dizer, opa, isso não pode. A lei estabelece um limite legal para trabalho. E dessa forma eu estaria burlando essa lei. Além disso, eu posso superar, tu contrataria por 10 horas, eu posso estar ficando muito no limite, porque qualquer minuto a mais, eu já passo as 10 horas. E ainda assim, além da ordinariedade das horas extras, eu estou superando o próprio limite das horas extras, de forma que é algo bastante arriscado no que diz respeito à fiscalização do trabalho. Além disso, amplificando a interpretação, esse camarada pode até pensar, opa, esse cara está quase em trabalho escravo. E tem um aspecto, Eduardo, doutor Eduardo, se permite? Não. Que é a questão do salário complessivo. A pré-contratação de horas extras gera o salário complessivo, ou seja, os valores que são pagos a título da 9ª e da 10ª hora passam a ser considerados como salário e a empresa passa a ter a necessidade de pagar a 9ª e a 10ª como hora extra com uma base de cálculo maior. Mas eu estou passando do pressuposto que a empresa vai fazer isso. Não, que a empresa vai pagar tudo. O que está sendo falado é pré-contratação. Então, ele já está recebendo as horas extras. E essa é uma pergunta que se repete também com relação ao trabalho em tempo parcial. Que eu posso trabalhar 6 horas extras no trabalho em tempo parcial. Muitas perguntas têm sido encaminhadas nesse sentido. Se eu posso estabelecer, por exemplo, uma jornada de 8 horas em 3 dias e estabelecer já na contratação que, além das 8 horas, ele vai trabalhar mais 2, mesmo sendo um trabalho em tempo parcial. Então, isso é muito comum, isso vai ser mais frequente ainda, porque não é tão absurdo assim. É absurdo porque quando a gente faz o raciocínio do trabalho extraordinário. Mas, na verdade, é um trabalho ordinário que está sendo pré-contratado para ultrapassar o limite, com todas as questões que já foram colocadas pelo doutor Eduardo de risco, mas que eu acredito que vão acontecer. Mas eu já vou aproveitar e vou perguntar o seguinte. Tem uma pergunta aqui que era também sobre o trabalho em tempo parcial, se eu poderia, já que é a lei que estabelece as 30 horas ou as 26 horas do regime de trabalho em tempo parcial, se eu posso, por negociação coletiva, por acordo coletivo, estabelecer a possibilidade de um trabalho em tempo parcial de 30 horas com horas extras ou um trabalho de 26 horas com 12 horas extras. Se é possível. Vou perguntar para o doutor Luiz Fernando, depois o Eduardo fala. Olha, não está no rol de itens que são proibidos de ser tratados via negociação coletiva. A lista do 611
o A, se não me engano, ela é exemplificativa, né? Então, me parece que, havendo sobreposição do negociado sobre o legislado e não estando no rol das proibições de matéria a serem objeto de negociação, me parece que ela pode ser negociada. Eu acho a mesma coisa, acho que, ainda que a lei diga o contrário, e pareça ser, de novo, um paradoxo. Mas aí eu volto àquela uma pergunta que eu fico com o Antônio naquela da comissão de empresa. Acho que a negociação, ainda que ela diga essa que pergunta não pode, eu vou te fazer no talk show, não precisa que essa eu acho que vai pode. ser o gol aquele do Antônio. E a outra questão essa do trabalho em regime parcial, eu acho que isso a pergunta é interessante porque acho que caberá às negociações coletivas regulamentar o trabalho parcial. Em alguns temas que são extremamente relevantes no comércio. Por exemplo, a questão do trabalho aos domingos, não sei se vai ser objeto de pergunta, mas o 2x1, que está na lei. Que muitas vezes a empresa, por exemplo, a gente tem sido muito perguntado, eu quero contratar em regime parcial para resolver o meu problema do domingo. Para o cara poder trabalhar 5 domingos consecutivos, e não só 2 e folgar no próximo. Eu quero que ele trabalhe 5, 6. Eu entendo que isso é possível na negociação coletiva. Eu posso, via negociação coletiva, inclusive, dizer que ele vai ser trabalho em regime parcial durante todos os domingos. Porque se ele gozar o repouso na segunda, na terça, na quarta ou em qualquer dia, o dia exato, até porque uma convenção humana, os dias da semana, isso não causa problema de saúde dele. Não está relacionado à saúde. Então, contratar coletivamente alguém para que ele trabalhe todos os domingos, inclusive, eu acho que é possível e é legal. Tá, então, a conclusão também na indagação lá do Simprofar, que uma alternativa boa para essa questão das 10 horas ou das 8 horas com 2 também pode ser a contratação coletiva com o sindicato. Não vai ultrapassar as 10 horas, não vai ultrapassar a jornada normal de 8 horas, não vai ultrapassar as 2 horas. Pode ser uma negociação coletiva, então, para resolver o problema das farmácias. É isso? Vamos seguir. Doutor Luiz Fernando, qual a penalidade que a empresa tem se exceder as 10 horas de trabalho com o funcionário? Se exceder, hoje nós temos a possibilidade de realizar horas extras em regime de compensação e ela não invalida o regime de compensação. Obviamente, essas horas vão ser pagas, mas as horas compensadas vão ser acatadas dentro do regime de compensação. A empresa vai estar sujeita a uma fiscalização, uma multa administrativa, por ter descumprido o limite legal de jornada de trabalho. Bom, aqui eu vou fazer, posso fazer para mim, né? Posso. É sobre o trabalho intermitente, então 2 perguntas, eu vou escolher as mais fáceis, obviamente, para mim. Não, mas aqui a pergunta é sobre o contrato intermitente, como eu falei pela manhã sobre ele, perguntando como será feito o registro na carteira de trabalho. É um registro idêntico ao dos demais empregados. Vai aparecer os dados do empregador e a única anotação que eu vou fazer é que o contrato é intermitente. Vai ter que registrar na carteira essa particularidade e o salário que vai constar um salário hora, que é o salário que eu contratei. O contrato de trabalho dele tem que ser expresso, o contrato de trabalho tem que ser expresso, então, além da anotação da carteira, eu tenho que ter um contrato de trabalho formal com o trabalhador intermitente. E aqui a pergunta que tem, uma é quanto à duração do trabalho, mês e os dias trabalhados. É aquilo que nós falamos pela manhã, pode ser qualquer uma das modalidades, eu posso convocar ele para trabalhar horas, dias, mais de um dia, um mês, um período, e ao final desse período de convocação é que eu faço os acertos, né? E aí a pergunta que faz é em que momento se faz o encerramento desta relação. Esse contrato pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Vamos imaginar que ele seja como os contratos na sua generalidade, por prazo indeterminado. Se eu quiser acabar a relação, e aí acabar a relação é formal, porque é só eu não chamar, ele vai ficar pendurado, né, no meu rol de empregados, vai estar lá constando o nome dele na relação dos empregados da empresa, mas se eu quiser chamar ele, eu chamo para acabar a relação contratual. Tem uma outra pergunta aqui que pergunta se ele tem direito a seguro-desemprego, né? Eu fiz essa pergunta para o Dr. Marlos, né?
E aí ele me disse, nós temos um grupo interdisciplinar que está trabalhando para regulamentar essas questões e tal. É óbvio que isso não estava previsto na hora que fizeram. Pelo requisitos do seguro-desemprego, não vejo como ele possa ser alcançado pelo seguro-desemprego no caso de uma rescisão de contrato de trabalho. Até porque essa rescisão de contrato de trabalho, no meu entendimento, ela também não aciona os mecanismos protetivos como do 40% sobre o fundo de garantia, mesmo que seja proporcional aos dias trabalhados. Mas ele pode ficar eternamente vinculado ou, em determinado momento, pode ser, olha, tu não está atendendo aqui o meu chamado já faz 2 anos, porque pode ele ter simplesmente sumido, não atendido mais, ou a empresa não está chamando, vamos fazer uma anotação aqui de que acabou o contrato de trabalho intermitente. Mas eu peço para vocês essa parte da terminação do contrato, se você tem alguma posição diferente da minha. Não, na verdade, a gente está... O que tem se perguntado muito, o que deve ser feito? Além do que deve ser feito, tem muita coisa que pode ser feito. O contrato intermitente é um contrato muito líquido, né? Ele é um contrato com pouca regulamentação. Então, quanto mais formal eu tornar ele de forma a não inviabilizar essa contratação, melhor. O Flávio falou muitas vezes aqui, a gente pode convocar esse empregado de qualquer modo, até por WhatsApp. Sim, pode, mas deve. E depois, como é que eu provo isso num processo trabalhista? Faz um print. Esse pessoal muito antigo não conhece essas coisas. É que não vai ser fácil. Não vai ser fácil transformar esse print numa tela para juntar num processo de trabalho. Talvez. Mas o problema é eu não manter isso arquivado. Esse é um receio que se tem também. Nos contratos intermitentes, essa liquidez dessa contratação acabar se perdendo. Porque as empresas já têm dificuldade para a guarda de documentos de empregados normais. A gente tem essa extrema dificuldade, muitas vezes, para juntar documentos do empregado num processo. Imagina desse empregado, que tem muita gente fala do contrato Uber, né? Porque é basicamente como isso. O cara fica em stand-by, de vez em quando quer, se coloca à disposição para ser chamado no Uber. Então, é preciso e fundamental que as empresas tenham cautela na guarda de documentos desses empregados intermitentes, sob pena de dificuldade depois de uma discussão judicial. Bom, Luiz Fernando, na escala 12/36, no que diz respeito ao pagamento de horas extras de feriado, considera-se o dia em que o funcionário entrou ou as horas trabalhadas dentro do feriado? Não entendi muito bem, se tu quiser dar uma lida. Na realidade, a situação com a lei nova, ela altera o trabalho em feriados, né? A partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, nós teremos, e está expresso na legislação, que os feriados trabalhados eles estão inseridos na remuneração. Então, a partir desse novo cenário, trabalhando, recaindo o dia de trabalho em feriado ou não, esses dias já estão remunerados no salário. Tem uma outra pergunta aqui sobre contrato intermitente. Como seria pago os avos de férias e 13º do período trabalhado for inferior a 15 dias? Proporcionalmente mesmo, né? Então, eu tenho que fazer 2 vezes o cálculo, né? Mas é proporcional a 1 dia, proporcional a 2 dias, proporcional a 4 dias. Vai ser... é burocrático, eu vou ter que fazer todos esses cálculos? É burocrático, mas com certeza vão ter programinhas rapidamente que vão fazer o cálculo de imediato do 13º e das férias proporcionais. Eduardo, a lactante que não puder trabalhar em local insalubre, ela recebe licença maternidade? Não é isso. Não é. Não, ela está trabalhando, não. É que... Vai. A lactante, só repete a... a lactante que não puder trabalhar em insalubre, ou seja, mas não é o caso, é que é a gestante aqui tem uma confusão. Não, mas a lactante a lactante que trabalha em atividade insalubre, mas não pode trabalhar, ela vai entrar naquela situação em que ela vai ser considerada em gravidez de risco, se não me engano. Mas é depois da gravidez. Não, mas mesmo assim que ela fica afastada... Eu tenho dúvida dessa. Fica afastada pelo INSS. A lei é expressa nesse sentido. Como é que é, Mariana? Mariana, passa para a Mariana ali.
Enquanto o Eduardo está dando uma olhada na lei, nós temos mais 10 minutos, né? E vamos lá correndo enquanto isso. Já está em condições, Mariana? Não, vamos passar para outra aqui, que é prêmios. Certo? Uma pergunta que foi feita... lembrem que eu falei pela manhã que os prêmios deixavam de ser salário desde que ligados à meritocracia, e essa meritocracia teria que ser uma situação que diferencie o empregado dos outros. A pergunta que foi feita aqui é se pode-se entender que a cota de venda é X e que o prêmio vai ser o que ultrapassa a cota de venda. Não. Isso é comissão, né? Não é o prêmio por meritocracia, já que todos recebem. Se eu estabelecesse que aquele que ultrapassar mais a cota de venda recebe um prêmio, sim, esse não vai ter natureza salarial. E a próxima pergunta que eu faço é para o Eduardo. Já está pronta, Mariana? Vou passar para a Mariana, então. Então, eu vou ler o parágrafo 3º do artigo 394-A. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade nos termos da Lei 8.213, durante todo o período de afastamento. Tá certo, está esclarecido, então. Pergunta, prêmios. Pode ser um critério de faltas ou atrasos para o prêmio? Eu não entendi bem aqui. Acho que não pode ser para todos que sejam assíduos, obviamente não. Mas se o critério, a gincana, for prêmio... Bom, mas essa pergunta, pode ser ligada à assiduidade de prêmio? Essa questão ela é bem delicada, porque a gente sabe que várias empresas utilizam esse critério. A gente está falando aqui de falta justificada, obviamente, né? Então, camarada, quem tiver menos faltas justificadas receberia um prêmio. Eu vejo com ressalvas essa premiação, porque ela pode ser entendida pela fiscalização uma forma de incentivar o empregado doente a trabalhar. Então, isso mas várias empresas adotam, porque o abstencionismo é muito grande. E é aquilo, de novo, a ideia de ação e reação. Mas o que é importante para que o prêmio não tenha natureza salarial é que a regra seja de um melhor que o outro. Eu não posso estabelecer uma regra em que todo mundo atinja. Eu tenho que estabelecer, por exemplo, hipoteticamente, tenho filiais de farmácia, pegando um exemplo da farmácia São João, já que o Antônio pegou da Panvel, eu vou pegar da São João. O camarada tem lá a filial que vender mais, ou as 10 filiais que venderem mais, vai ganhar, os seus empregados vão ganhar X, vão ganhar R$500, vão ganhar um cheque de R$500 do dono da companhia. Enfim, esse tipo de prêmio é que não vai ter natureza salarial. Eu tenho que estabelecer critério de um ganha em detrimento ao outro, e não uma regra em que todo mundo pode atingir. Por isso que meta talvez não seja o melhor exemplo. O exemplo é quem chega mais longe. Os 10 primeiros, os 3 primeiros, o primeiro, enfim. Critérios dessa lógica para que não tenha risco de integração. Devemos lembrar que no programa de participação nos resultados, que analogicamente poderia ser utilizado para responder essa pergunta, há uma vedação expressa de participação em contrapartida a questões que envolvam saúde do trabalhador, que poderia estar enquadrada essa situação. A outra pergunta é se no plano de cargos e salários o critério pode ser ao contrário do que nós falamos, de só mérito, se pode ser só antiguidade. Pode ser só antiguidade, sim. Como fica o pagamento das férias com parcelamento do período das férias? Aqui é a mesma situação que nós falamos para o aviso. Continua a mesma regra, né, de pagamento nas épocas que estão previstas na CLT. Aqui é uma pergunta que eu não entendi. Quem determina o grau de insalubridade máximo, médio ou mínimo? Né? Isso nós temos algumas atividades que têm a definição e as outras são conforme as normas regulamentadoras. Eu acho que isso aqui não tem nenhuma... Para fins da negociação coletiva, que permite... Em negociação coletiva, que permite a negociação do grau de insalubridade, as próprias partes é que vão, obviamente, se utilizando de elementos técnicos. Né? Ou não.
Bom, vamos lá. Durante o debate, muito se falou em que o acordo ou a convenção prevalece sobre o legislado. A questão é, a convenção coletiva prevalecerá sobre a legislação para todos os empregados ou somente para aqueles filiados ao sindicato? Vamos responder, isso não muda. A representação do sindicato patronal e do sindicato dos empregados é para toda a categoria. As regras, então, vão prevalecer para toda a categoria. A única novidade é que quem paga, só paga quem quer, que é uma incongruência com um modelo de representação do todo, como está previsto. Não, tem só uma pergunta que talvez ele tenha pensado nisso. Se é possível estabelecer cláusulas normativas que beneficiem só associados. Talvez essa é a lógica. Não, talvez tenha sido essa, então, a indagação. Tem no 611B, aparece uma vedação à inserção de cláusulas que importem a filiação ou a associação obrigatória. E no momento que se cria uma cláusula diferenciada para associados, em tese estaria criando uma dificuldade. Mas eu falei pela manhã daquela cláusula que foi negociada na Corsan, em que diz que só os associados vão ter a homologação. Vamos imaginar que ela seja contra realmente o dispositivo do 611B. Então, o Ministério Público do Trabalho vai ter que entrar com uma ação para anular uma cláusula que protege trabalhadores. Até eu gostaria de assistir isso, né? Mas seria a situação. Do ponto de vista empresarial, tem algumas questões que, obviamente, vão ser discutidas, que a gente está discutindo dentro de casa, né? Dentro da Copercind, sobre regras que talvez tenham essa leitura lá na frente, mas não tenha dúvida que toda ação tem uma reação. E a reação das entidades sindicais, patronais e laborais, que negociam pelo todo, mas recebem só de quem quer pagar, vai envolver esse tipo de cláusula. Eu estou agora lendo que são as duas que chegaram após. É uma só, na verdade. Pode. As novas regras que visam diminuir demandas de processos não podem acabar arretando inconstitucionalidade, principalmente por violar o princípio do livre acesso à justiça. Eu deixo para os dois e a gente encerra bem no prazo. Nós já temos hoje uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da assistência judiciária gratuita, cujo fundamento se dá basicamente nisso, na restrição ao amplo e livre acesso à justiça previsto na Constituição Federal. Não há dúvida que diversos itens da lei, diversos pontos da lei têm sido questionados quanto à sua constitucionalidade. Por ora, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, que não impede que os juízes, em controle de constitucionalidade difuso, ou seja, processo a processo, analisando caso a caso, entenda por declarar inconstitucional o dispositivo X, Y ou Z, desde que ele se convença de que aquela previsão efetivamente afronta o princípio do livre acesso ao judiciário. Essa questão da constitucionalidade tem um tema que é bem relevante, que é em que forma vai se suscitar isso. Há duas possibilidades que a gente chama, o difuso e o concentrado. O difuso é reclamar item por item, individualmente por individual. Uma ação trabalhista lá em Tucunduva vai decidir se é inconstitucional ou não, e vai afetar só aquela reclamação. Outra possibilidade seria no STF, através de uma ADIM, dizer se determinado item é constitucional ou não para efeito de todo o país. Então, as entidades patronais e até de empregados estão se estudando. O problema de ajuizar uma ação no efeito concentrado é que não tem controle do resultado. Se o resultado for bom, é bom. Agora, se ele for ruim, é muito ruim. Então, o que a gente nota é que, especialmente as entidades dos empregados, estão receosas de discutir no âmbito do STF, até porque a composição claramente não é favorável a eles. Eles vão tentar, ao invés de travar uma guerra, eles vão usar a tática de guerrilha, pontualmente discutir inconstitucionalidades em cada uma das varas do trabalho. A questão do que está por vir, a gente não tem como prever. O que vai acontecer, se vai aumentar o número de demandas. Tem muita gente dizendo que vai diminuir e outros dizendo que vai aumentar.
a gente conhece a ação e que possivelmente vai gerar uma reação. Mas qual será ela, não se sabe. Até mesmo, tem gente, o Rogério Fleischmann, que vai estar aqui, do Ministério Público, ele tentando numa visão, ele diz até uma visão otimista, ele pensa que talvez, quando se diminui legalmente os direitos dos trabalhadores, na linguagem da moda, se empodera o trabalhador. O Flávio falou um pouco isso, se tirou do sindicato a homologação, ele vai buscar outros meios. Então, o que talvez aconteça é que o trabalhador agora, quando ele aceita tudo, porque depois ele sabe que tem o seu trabalho para ajudar, agora o seu trabalho não vai mais ter lá. Então, talvez essa negociação direta no contrato seja mais difícil, né? Eu fiz uma reunião também esses dias com o pessoal do jurídico e o pessoal do RH. Aí o camarada do jurídico está dizendo, agora nós vamos poder fazer isso, tirar daqui, tirar da lá. Aí o cara do RH, bom, mas eu vou contratar onde, meu cara pálida? Se eu tirar tudo isso? A gente tem que combinar com os empregados também. Então, não é bem assim. A gente vai ter que avaliar com tempo, com cuidado, os efeitos, e só o tempo é que vai esclarecer o resultado disso. Eu encerro aqui esse painel de perguntas e passo a palavra à Márcia. Muito obrigado.